Nesse vídeo falaremos sobre 3 investimentos para iniciante, para pessoas que estão começando a investir e não têm muita noção do que vão fazer na Bolsa de Valores. E vale ressaltar que não vou falar sobre tesouro direto, renda fixa, nada disso. Hoje o propósito é falar para vocês sobre investimentos para iniciantes dentro da Bolsa de Valores. Então você que quer dar o seu primeiro passo na Bolsa de Valores, assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento aí para você dar o seu primeiro passo. Fala aí galera, aqui é Renan Magazine e esse é o seu canal Investimentos Futebol Clube para te ajudar a marcar aquele golaço no mundo dos investimentos. Steiner allowed to just hit that ball without a challenge and then the driven shot! What a goal! Paul Pogba breaks the deadlock in the 41st minute. Let's have another look at this. E antes da gente iniciar aquele conteúdo sobre o vídeo, né, eu peço para você, eu sei que todos os vídeos a gente fala sobre isso, mas é importantíssimo. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm essa dúvida. Então você tem um amigo, uma amiga que tem a mesma dúvida que você tem e esse vídeo pode de fato agregar e ajudar essa pessoa. Então compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Isso me ajuda muito e não custa absolutamente nada para você. Então sem mais delongas, vamos direto ao vídeo e vale ressaltar que a ideia aqui não é dar tantas voltas, é ser direto, objetivo e utilizar uma linguagem que vai facilitar o seu entendimento sobre o assunto, que às vezes é um pouco complexo justamente para quem está começando. Então vamos logo com o primeiro investimento para quem é iniciante. Ele é chamado de BOVA11. Eu sei que para quem está começando pode parecer até um pouco estranho, né? O que é esse BOVA11? Só para explicar, ele é um ETF. Então, de forma simples, o que é um ETF? Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento que nós chamamos de passivo. Então, dentro da Bolsa de Valores, você tem opções de fundos de investimentos que são mais ativos, ou seja, o gestor daquele fundo vai movimentar, vai comprar e vender ações das empresas que ele julgarem ser as melhores. E você tem um fundo de investimentos chamado ETF, que ele é mais passivo. Então, o gestor ele não movimenta tanto o fundo. E o legal é que você consegue ter uma noção de quais empresas que ele vai investir, porque o ETF ele tem uma particularidade, que é investir nas empresas que pertencem àquele índice. Então, quando você ouve falar do índice Ibovespa, que nós estamos falando das maiores empresas e as mais negociadas da Bolsa de Valores, então esse BOVA11, sendo um ETF, ele vai investir nas empresas que compõem aquele índice. Então, você vai ter a certeza de que aquele fundo vai estar investindo nas maiores e mais negociadas empresas da Bolsa de Valores. Aí você pode estar se perguntando, mas qual que é a vantagem de eu comprar um ETF e por que não comprar uma ação diretamente? Vale ressaltar que uma coisa não anula a outra, tá? Você pode ter ações diretamente e também ter ETF. Uma grande vantagem do ETF é você investir com pouco dinheiro em várias empresas. Imagina que esse BOVA11, esse ETF, custa apenas R$ 106,80, ou seja, com R$ 106 você consegue investir em aproximadamente 93 empresas. Sabia não? Se esse ETF, esse fundo, investe nas maiores empresas do Ibovespa, e o Ibovespa tem em torno de 90 e poucas empresas, você automaticamente, com R$ 106, vai estar investindo em mais de 90 empresas de uma vez só. Então você tem uma diversificação muito grande com pouco dinheiro. Imagina que se você quisesse comprar as ações dessas 90 e poucas empresas, você teria que ter um valor muito maior. Já no ETF não, você compra cotas e automaticamente você está se expondo a todas essas empresas de uma vez só. E uma outra vantagem é justamente essa, é uma forma de você se expor às maiores empresas do Brasil de uma única vez. Então é muito mais fácil você se expor às maiores empresas através de ETFs do que comprar ações individuais. Só fazendo um aspas aqui, super importante, então se você comprar o BOVA11, você investiu lá o seu dinheiro e depois futuramente você quiser vender essa cota, é importante destacar a questão do imposto de renda, tá? Uma vez que você vende cota de ETF, você tem que pagar aí uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Então comprou por R$ 100, depois de alguns anos vendeu essa cota por R$ 150, por exemplo.
Então você tem aí a diferença de R$50 de lucro que você teve na venda e você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre esse lucro, tá? Não existe isenção de imposto de renda na venda de ETF. O segundo investimento que eu inclusive tenho na minha carteira de investimentos é o IVVB11. Tá, então tudo que nós falamos sobre o BOVA11, ele é muito parecido, mas ele tem uma particularidade especial. O IVVB11 ele não investe nas empresas aqui do Brasil, ele investe nas empresas americanas. Tá? Então, da mesma forma que você, através do BOVA11, está se expondo ao índice Bovespa, que são as maiores empresas do Brasil, através do IVVB11, você está se expondo às maiores empresas americanas. Tá? Então lá eles chamam de SP500. Então, não confunda, SP500 é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, é como se fosse a nossa B3. Então, a grande vantagem que você tem de investir no IVVB11 é você ter, claro, uma diversificação muito grande, afinal, você está se expondo às 500 maiores empresas americanas e investindo aqui diretamente no Brasil. Existe a possibilidade de você investir diretamente lá fora, abrindo conta numa corretora no exterior, nos Estados Unidos, mas é um processo um pouco mais complicado, um pouco mais difícil de ser realizado, só que você também tem essa opção muito mais fácil para quem está começando a investir, que é investir nas empresas americanas, só que aqui direto no Brasil. Então o IVVB11, esse ETF, ele é uma maneira excelente para você se expor às empresas americanas e também se expor, colocar uma parte do seu capital em dólar. E vale ressaltar também que assim como o BOVA11, o IVVB11 ele também é um ETF e por isso tem aquela questão da incidência do imposto de renda, tá? Então vender o ETF, não se esqueça, tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Se você vender com prejuízo, obviamente, não tem imposto de renda. O terceiro investimento também bem legal para você que está começando é os chamados fundos de fundos. Eu sei que é um pouco complicado, mas a gente vai explicar mais como é que funciona aqui, né? Ele também é conhecido como FOF, é muito comum você escutar nas redes sociais essa questão do FOF, mas o que é um FOF? Imagina que você tenha diversos fundos imobiliários. Você tem um fundo imobiliário que investe em shopping e aluga as lojas para as empresas. Você tem um fundo imobiliário que compra galpões logísticos e aluga para as empresas. Você tem um fundo imobiliário que constrói um prédio e também aluga para as empresas, né? E você poderia investir em cada um desses fundos separadamente. Então você pode comprar cotas desse fundo que constrói prédio, você pode comprar cotas desse fundo que investe em shopping, que investe em galpões logísticos, ou você pode também investir nesse FOF. Ele é um fundo de fundos. Então ele é um fundo imobiliário que compra cotas de vários fundos imobiliários. Tá? Então é uma maneira de você diversificar o seu portfólio, diversificar os seus investimentos com pouco dinheiro. Se a gente for analisar hoje, a cotação dele está em torno de R$73. Tá? Então imagina que com R$73 você já consegue ter acesso a vários fundos imobiliários de uma vez só, que foi previamente escolhido por aquele gestor, né? Que é aquele profissional capacitado que tem conhecimento do mercado financeiro, que aliás respira mercado financeiro 24 horas por dia. Né? É importante destacar aqui que muitas pessoas podem até dizer, mas existem FOFs melhores do que esse, por que você deu esse exemplo? Na verdade, a ideia desse vídeo não é recomendar, obviamente, é apenas mostrar para você que existe uma opção interessante que você consegue, com pouco dinheiro, diversificar muito o seu portfólio. Então existem vários outros FOFs dentro da Bolsa de Valores, você pode escolher aquele que melhor atende às suas necessidades, mas esse é um dos exemplos de FOF que tem disponível que você pode investir o seu dinheiro. Falando um pouquinho sobre imposto de renda nos FOFs, tá? Também não existe a isenção. Quando você vende cotas de um FOF, você tem que automaticamente pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, ninguém gosta de pagar imposto de renda, mas essa é a regra que está valendo atualmente. Vendeu, tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve na venda da cota. E se você quiser entender melhor como é que você faz para investir nisso, aliás, investir de forma gratuita, sem precisar pagar taxa de corretagem para a corretora, eu vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo que eu fiz que eu explico qual é a corretora que eu uso e por que eu uso ela. E, inclusive, ela é isenta de taxa de corretagem, então você não paga nada de taxa de corretagem para investir o seu dinheiro, porque afinal, se você tem R$70, se você tem R$100, uma taxa de corretagem de 5, de R$10 pesaria muito, né? Então,
o ideal é que você tenha conta em uma corretora de valores que não cobre taxa de corretagem, que é muito mais interessante para você. Assista esse vídeo que você vai entender qual é essa corretora e qual é a corretora que eu uso e recomendo para vocês. Chegamos ao final do vídeo. Eu sei que aqui eu tentei ser o mais simplista possível. Nós poderíamos aqui passar 30 minutos, 1 hora falando sobre todos os detalhes que compõem esses exemplos que eu dei desses 3 fundos, mas a ideia aqui é ser realmente mais simples, explicar de forma mais objetiva, com uma linguagem mais tranquila para você entender. Se você quiser aprofundar mais sobre esses fundos, né, você tem várias informações em diversos sites, ou você pode deixar aqui no seu comentário a sua dúvida, que eu faço questão de te responder e tirar a sua dúvida. Enfim, a gente pode conversar aqui através dos comentários, eu posso detalhar um pouco mais, né, a respeito de qualquer um desses exemplos que eu citei. E é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha sido um vídeo esclarecedor, e bora marcar aquele golaço no mundo dos investimentos.